Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo um tema extremamente importante para a história, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um conflito sangrento, né, da nossa história, e nós temos datado entre 1939 a 1945. Milhões de pessoas perderam suas vidas no campo de batalha, né? A política expansionista e militarista do nazifascismo provocou um conflito mundial entre aliados e o eixo. Então aí nós estaremos trazendo para vocês algumas dessas características, 5 características importantes que são relacionadas então a esse conflito que foi marcante para a história da humanidade, justamente pelos processos cruéis que foram exibidos e que foram praticados, né, nesse momento da Segunda Guerra Mundial. Vamos então à nossa primeira característica. As causas da Segunda Guerra Mundial, né? Para entender esse processo da Segunda Guerra Mundial, é preciso resgatar rapidamente o que foi o término da Primeira Guerra Mundial em 1918, que foi efetivamente a ideia do Tratado de Versalhes, né? Assinados e que impôs efetivamente severas sanções à Alemanha, que também participou da Primeira Guerra Mundial, que considerava-se culpada, né, principalmente por essa relação da Primeira Guerra, e efetivamente foi retirado alguns direitos, né, da Alemanha nesse momento, que foi o que efetivamente motivou também grande parte das questões relacionadas à Segunda Guerra, né? Então os alemães saíram derrotados, né, e humilhados desse conflito. Além disso, a crise econômica de 1929 também foi originada nos Estados Unidos, né, rapidamente se espalhou pelo mundo. Foi outro aspecto também, né, que trouxe efetivamente uma das causas, né, da Segunda Guerra Mundial. E o aprofundamento dos países europeus, né, e esse custo aumentava assim, de uma forma muito forte, né, que foi efetivamente um dos aspectos presentes aqui também. E aí você tem o reerguer de alguns países, né, dentre eles nós temos a Alemanha. Então, essa insatisfação foi um dos aspectos mais importantes que nós trazemos aqui para as causas da Segunda Guerra Mundial. Vamos à nossa próxima característica? Primeira fase. Então nós temos aqui de 1939 a 1942. Nesse período as tropas do eixo avançaram rapidamente pela Europa, né? Em 1940, as tropas nazistas ocuparam grande parte da França. Hitler fez questão de que a rendição francesa fosse assinada no mesmo vagão, né, de trem de 1918, né, onde os alemães se renderam logo após a derrota da Primeira Guerra Mundial. Veja só, aspectos importantes que a gente tem aqui marcantes, né? A Inglaterra foi atacada, né, por aviões alemães. E em 1940, Winston Churchill foi eleito primeiro-ministro e iniciou a reação inglesa contra o ataque inimigo. Aí a gente tem efetivamente a Inglaterra já participando da Segunda Guerra Mundial. Vamos então à nossa próxima característica. Aqui nós temos então a segunda fase, né, que é uma fase talvez mais turbulenta que nós vamos encontrar na Segunda Guerra Mundial, que é de 1943 a 1945. A segunda fase da guerra foi definida para o término do conflito, né? Com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no confronto, os ingleses e franceses contaram com as ajudas, né, de importantes países como esses dois citados.
para responder efetivamente aos ataques nazifascistas, né? As tropas aliadas iniciaram-se o contra-ataque, revertendo o processo do eixo, né? Ou seja, tendo territórios, retomando alguns territórios a partir dessa força que entrava também na segunda fase. Do lado oriental, as tropas soviéticas, e do lado ocidental, as tropas norte-americanas, ingleses e franceses. Percebam vocês que aí você já tem um outro contexto, né, onde você vai equilibrar as forças e em algum momento trazer também uma quantidade maior de forças se envolvendo e recompondo, ou seja, reconquistando territórios que foram conquistados pelos alemães. Vamos à nossa próxima característica? Aqui nós temos um fato importante, bombas atômicas, né? A recusa do Japão em render-se e a vingança ao ataque de Pearl Harbor, né, fizeram com que os Estados Unidos lançassem 2 bombas atômicas, né, nas cidades japonesas de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, 2 dias depois. A destruição foi enorme, né? O imperador Hirohito não teve alternativa senão a rendição. E aí a gente tem a primeira relação, por exemplo, de bombas efetivamente de extermínio, né? Que seriam bombas muito fortes, né? Então, com os chamados megatons, né? Que você tem, então a extensão da destruição é muito grande. E aí, efetivamente, a gente tem uma condição muito complicada, né? Quando a gente pensa, então, em guerra. Quem ganha? Na realidade, os dois lados perdem, né? Vamos à nossa próxima característica. Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Com o começo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil optou pela neutralidade. Isso foi no início. O governo Getúlio Vargas governava o país de forma como um ditador, desde 1977, quando se deu o golpe do Estado Novo. Apesar da simpatia entre ele, né, e os integrantes do governo, tinham pelo nazifascismo, no primeiro momento a neutralidade prevaleceu. Porém, né, o Brasil tinha acordos econômicos com as potências europeias e qualquer posicionamento brasileiro poderia comprometê-lo. Portanto, aí você tem o Brasil, na realidade, estando ao lado, né, no caso dos combatentes contra o nazifascismo. Por que falamos de nazifascismo? Porque nós estamos falando de Alemanha, Itália e Japão, que estavam dentro desse contexto da guerra. Então aí você tem o Brasil participando a partir da relação, então, dessa aproximação econômica com os Estados Unidos e alguns outros países também que estavam contra os alemães. E aí então a gente tem as características, né? Importante nós entendermos que aqui dentro desse contexto o processo econômico foi muito lento para se recompor no pós-guerra. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo Flash da História.